São Paulo encaminha venda de Lucas Ferreira. Vamos falar sobre isso, vamos falar muito também sobre o mercado da bola. Saiu o áudio absurdo aí do VAR do jogo de ontem contra a equipe do Vitória. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Tricolor venceu ontem, agora é foca aí de vez na Copa do Mundo do São Paulo. Que é isso, Gabriel? Tá maluco? Copa do Mundo, né? Já foi eliminado da Copa do Brasil. Agora os dois jogos mais importantes do ano é contra o Atlético Nacional. 2 jogos de Copa do Mundo, né? A gente tem que se classificar aí para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Já tinha que passar, até porque tá ali na meta orçamentária do São Paulo chegar às quartas da Libertadores. E agora ainda mais porque não tem outra Copa não, irmão. Se for eliminado da Libertadores nas oitavas, vai ficar ali, né, cabuando. E você vai ficar o ano inteiro brigando ali para poder conseguir uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro. Então tem que se classificar de qualquer jeito. Por isso que eu falei que é Copa do Mundo, irmão. É os 2 jogos mais importantes da história, né? Da história. Tem que levar de jeito aí. Mobilização total, atenção, foco total. Pra gente conseguir, né, ir para Medellín e voltar com um bom resultado aí para São Paulo, belezinha? Ontem a gente venceu a equipe do Vitória, né? Vencemos o Vitória ontem, e o Vitória muito importante do time do São Paulo, que foi aí, né, nada mais, nada menos do que a 5ª vitória seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e isso é um feito que não acontece, irmão, ó, tem muitos anos aí. O São Paulo voltou a vencer 5 partidas consecutivas no Brasileirão, coisa que não acontecia desde 2019, tá? Desde 2019, 6 anos atrás, tá? Foi a última vez que o São Paulo conseguiu emendar 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A sequência foi Corinthians, né? 2-0 no Corinthians, 1-0 no Juventude, 3-1 no Fluminense, 2-1 no Internacional e ontem, né, 2-0 no Vitória, né? Então foram aí 5 vitórias seguidas que o São Paulo conseguiu no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 15 pontos, fizemos os 15, né, cara? Baita sequência. Quando o Crespo chegou, o time tava a 1 ponto da zona e agora já estamos ali, né, cara, chegando na zona ali de Libertadores, né? Tem muito time com jogamentos ainda, né? Tem alguns times que, se vencer, pode passar o São Paulo, como o Fluminense, por exemplo, o Atlético Mineiro. Deus, são times que têm jogos ainda, né, a cumprir nesse Brasileiro. Então, quando eles jogarem esses jogos a menos, a gente vai ter uma noção do que é a tabela real, né? Porque a gente está em 7º e 8º, mas tem gente que pode passar, né? E daí a gente fica com o pezinho atrás aí, porque a gente sabe que tem time que, se vencer os seus jogos a menos, pode aí ultrapassar o tricolor, tá bom? Hoje aí é domingão, São Paulo se reapresentou na manhã e olha que loucura, jogou outro contra o Vitória, se reapresentou hoje pela manhã e à tarde já tem viagem para Colômbia. Para quem não sabe, o São Paulo viaja hoje, domingão, para Colômbia, né? O São Paulo viaja hoje à tarde, vai chegar aí, né, cara, na madrugada de domingo para segunda. Aí amanhã, na segunda-feira, tem treino lá em Medellín e na terça-feira a bola rola para Atlético Nacional e São Paulo, né? Essa é a programação aí do São Paulo para esse jogo aí contra o Atlético Nacional. Não só informação aí, nenhuma informação ali sobre o treino, né? Se tem notícias sobre os jogadores machucados, se tem algum jogador que evoluiu, está voltando, né? Não saiu nada ainda, assim, quando sair a gente comenta aqui no vídeo seguinte, tá? Mas São Paulo já se reapresentou e viaja hoje à tarde para Medellín, belezinha? Tranquilão? Vamos mudar de assunto aí, vamos seguir. Cara, olha, eu vou te falar, mano, pô, a gente tá aí por 5 vitórias seguidas, né? Porra, ótima, sequência espetacular, maravilhosa, coisa linda, né? Mas tem algumas coisas, cara, que é de tirar a gente do sério, né? Tem algumas coisas que acontecem que é pra deixar a gente maluco. Eu esqueci de comentar no vídeo de manhã, né, cara? É tanta coisa pra comentar, né? Lucas voltou, entrevista do Belmonte, né? Vitória do São Paulo, tanta coisa pra comentar que eu acabei não comentando. A aberração, a sacanagem, que a palavra que eu acho correta é sacanagem. A sacanagem que foi feita ontem, né, que foi o senhor Daniel Nobre Bins, que era o árbitro do VAR, ter chamado o Bruno Arleu de Araújo para revisar um possível pênalti, que foi aquele chute do jogador do Vitória, que a bola bate no Ferrarese e vai para fora. O lance com o Ferrarese, né, tem uma disputa no alto, o jogador do Vitória faz a falta no Ferrarese, né, depois sobe para o jogador do Vitória finalizar e bate no braço do Ferrarese, porque ele está caído no chão, porque ele tinha sofrido uma falta anteriormente. Aí, né, esse cidadão aqui, né, cara, que eu queria muito, porra,
Como a gente tá na internet, a gente pode falar o que a gente quer, né? Ah, se eu pudesse falar o que eu queria, viu, cara? Ah, se eu pudesse falar o que eu queria aqui. Este rapaz, né, pra ser educado aqui, chamado Daniel Nobre Bins, foi ele que chamou o Bruno Aleixo de Araújo, né, pra ir pro VAR pra revisar um possível pênalti. E a CBF já divulgou o áudio do VAR. Olha que palhaçada isso aqui, cara. Olha que brincadeira de mau gosto isso aqui. Daniel Nobre Bins, ato do VAR, da partida entre São Paulo e Vitória, no Morumbi, ele viu um toque de mão deliberada do zagueiro Ferrarese nesse lance. No áudio do VAR, o Daniel Nobre Bins falou o seguinte, abre aspas, a bola ia passar adiante, ele joga deliberadamente a mão na bola, fecha aspas. Deliberadamente aonde? E a bola ia adiante para onde? A bola ia adiante para fora. Nem tinha direção pro gol a bola. A bola ia passar muito longe do gol. Né? Isso é visível quando você pega o lance. E outra, além de não ter, né, de passar adiante para fora, para linha de fundo. E ele bota a mão, né, deliberadamente na bola. Como assim, cara? O cara vai disputar a bola no alto, o Ferrarese cai porque ele sofre uma falta, aí ele cai no chão, né, cara? A bola ia no rosto, ele botou assim a mão para se proteger. Que mão deliberada é essa, cara? Se ele não tivesse colocado a mão no rosto para se proteger da bola, não ia acontecer nada, irmão. A bola ia para fora. Tá bom, irmão? A direção da bola pro gol tinha uma distância gigantesca, entendeu? E outra, tá aqui, ó. A penalidade só não foi marcada porque aconteceu uma falta no início da jogada. Os caras iam dar pênalti, cara. Se fosse disputa normal sem falta, eles iam marcar aquele pênalti. Eles não marcaram porque foi falta em cima do Ferrarese antes. Olha que aberração, cara. A gente fica puto até quando não acontece, né? Um erro bizarro. A gente fica puto de imaginar que aquele pênalti ia ser marcado, velho. Não é pra ficar louco um negócio desse, mano. Só não foi marcado porque teve a falta em cima do Ferrarese. Cara, isso aqui é uma sacanagem, meu irmão. Isso aqui não existe, velho. Tinha que pegar arbitragem no Brasil. Pegar todo mundo, irmão. Comissão de... Como é que é o nome da... A comissão de arbitragem da CBF, que eu esqueci o nome lá, né? Do principal responsável pela arbitragem no Brasil, né? Que muda toda hora, um pior que o outro. Tem que pegar ele, pegar todos os atos do futebol brasileiro, irmão. Pega tudinho, junta, irmão, e tira do futebol brasileiro. Vai apitar a segunda divisão de não sei o quê. Pelo menos a elite do futebol brasileiro não tinha que apitar mais. Traz árbitro de fora, irmão, faz o que for. Tinha que tirar todo mundo, fazer uma limpa, tá? Porque é uma vergonha, tá? Uma vergonha a arbitragem do Brasil. E o que esses caras fazem? Os caras iam marcar pênalti no lance com o Ferrarese tava caído no chão, né, cara? E ele foi proteger o rosto, porque a bola tava no rosto dele, né, cara? Ele botou a mão pra proteger. Não foi que o jogador chutou a bola e o Ferrarese abriu o braço pra impedir, né, cara, que a bola fosse no gol. Não teve nada disso. Se fosse isso, era pênalti, mas não foi o que aconteceu. Entendeu? Então, só não foi marcado o pênalti porque foi falta anteriormente no Ferrarese. Porque eles interpretaram que a bola, quando vai no Ferrarese, ele protege o rosto, né, cara, com o braço. Eles entenderam que aquilo foi pênalti, né, cara? Tipo assim, aquele tipo de lance do Ferrarese, assim, é um lance completamente natural, cara. O cara tá ali no chão, pô, sofreu a falta, a bola vem e vai proteger proteger o rosto da bola, normal, entendeu? Não foi que a bola pro gol, ele abriu o braço, fez uma defesa que não goleiro. Não foi isso que aconteceu. Entendeu? Uma aberração, isso aqui chama isso aqui não é erro, isso aqui chama sacanagem, tá? Isso aqui chama sacanagem. Não tem, irmão, nenhum motivo aqui para você dar um pênalti desse. E os caras iam dar. Eles iam dar, né? Repetindo, só não deram porque teve falta no Ferrarese. Na cabeça deles, às vezes nem na cabeça deles, às vezes eles queriam dar um pênalti, né? Às vezes queriam dar ali um pênalti, como acontece muitas vezes, queriam dar um pênalti contra o São Paulo mesmo. Às vezes é só isso, entendeu? Mas na cabeça deles aí, esse era o motivo que tinha que marcar o pênalti. Né? Que aquela mão do Ferrarese, aquele braço do Ferrarese era pênalti. Cara, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. É triste, tipo assim, o São Paulo ganhou 2 a 0, a gente nem perdeu, né? Nem foi marcado pênalti, mas só de imaginar que os caras entenderem que aquilo é pênalti, já é pra deixar qualquer um maluco, velho. E tipo assim, é um lance tão bizarro, rapaz, mas tão bizarro. Tu vai olhar no, né, pô, comentarista falando, programa esportivo, tu entra no Twitter, até rivais, cara, que torcem por outros times aí, né, que são rivais do São Paulo, falando que é uma aberração chamar pra revisar isso, entendeu? Vicentista, corintiano, palmeirense, falando que a arbitragem é uma vergonha. E olha que torce por outros times pra você ver o nível do lance, né, cara, que o senhor Daniel Nobre chamou o Bruno Arleu pra avaliar. Muito torcedor rival falando que é uma vergonha, porque é uma vergonha, não é sobre clubismo, sobre pra quem torce, isso aqui é uma vergonha.
entendeu? Uma sacanagem. Entendeu? Uma sacanagem isso aqui. Inclusive, falando em áudio do VAR, até agora, nada do áudio do lance do Atlético Paranaense, né? Nada. Até agora, nada. Né? Segundo o André Hernan, o São Paulo aí encaminhou a vinda do atacante Lucas Ferreira. O clube ucraniano subiu a oferta para 10 milhões de euros. Subiu, né? Subiu aqueles 10 milhões de euros que a gente já tinha falado anteriormente. 10 milhões de euros, que dá 63 milhões de reais na cotação atual. Esse é o valor fixo no contrato, 10 milhões de euros. O São Paulo pode ganhar mais 2 milhões de euros em bônus por metas, né? Então ele vai para lá, bater algumas metas que estão no contrato, o São Paulo pode ganhar aí, pode embolsar mais 2 milhões de euros em bônus. O jogador deve viajar nos próximos dias para poder fazer exames médicos e assinar contrato. O que acontece? O Fabrizio Romano, né, jornalista aí italiano, né, renomado, todo mundo conhece ele, ele falou que o São Paulo vai ficar com 10% de uma futura venda do Lucas Ferreira. O André Hernan falou, tá, que o São Paulo aí, né, pode ficar com a venda futura, uma porcentagem de uma venda futura, que pode chegar até 20%, né? Então o André Hernan pode chegar até 20%, e o Fabrizio Romano falou que é 10%. Então vamos aguardar aí mais informações sobre esse detalhe, que é um detalhe importante, tá? Que é quanto o São Paulo fica do jogador, para caso ele for vendido depois, o São Paulo ter aí um lucro com o jogador através dessa porcentagem aí, tá? Vamos aguardar. Já dei minha opinião 1 milhão de vezes, acho a venda ridícula. Tinha essa informação que o Olympiacos estava interessado, né? Que o São Paulo até ia subir a pedida para 13 milhões de euros, mas era demais imaginar que isso aconteceria, né? Já venderam aí, né? O plano já tem um acordo encaminhado por Shakhtar por 10 milhões de euros. Acho a venda muito baixa, diretor de São Paulo é uma vergonha, mais um doado, nada de novo. Outro detalhe importante, São Paulo tem 80% do Lucas Ferreira, o que significa que dos 10 milhões de euros, 8 vão para os cofres do São Paulo, tá? Então não é os 10 milhões que é do São Paulo, do São Paulo é 8, né? Que é 80% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 20% pertencem ao Boa Vista do Rio de Janeiro, tá? Então dos 10 milhões de euros, 8 vai para os cofres do São Paulo e 2 vai para o Boa Vista do Rio de Janeiro. Belezinha? Tranquilo, vamos mudar de assunto aí, porque, né, esse assunto de venda aí é sempre algo aí lamentável, né, quando a gente vai falar, né, em relação à diretoria do São Paulo, né? Ontem eu comentei com vocês no vídeo de manhã, a entrevista que o Belmonte deu ontem na Zona Mista depois do jogo contra o Vitória. Comentamos alguns pontos, mas não dava pra comentar tudo no vídeo só. Então já peguei aqui mais alguns trechos importantes pra gente comentar sobre a entrevista do Belmonte, belezinha? Belmonte explica déficit no departamento de futebol do São Paulo e fala sobre projeções futuras. Abre aspas para o Belmonte. Quando fala em orçamento, você parte de algumas premissas. Às vezes essas premissas não são cumpridas de cara. Vou dar um exemplo. Ao final do ano passado, terminava o contrato do Rafinha e do Luiz Gustavo. Ao final do ano passado. Do ponto de vista orçamentários, são 2 salários saindo, porque termina o contrato. Beleza. Quando você renova com o Luiz, do ponto de vista do orçamento, você aumentou um salário. Do ponto de vista da realidade, você diminuiu um salário porque você mantém o Luiz Gustavo e tira o Rafinha. Nós temos que dar superávit no ano. Para compensar essas distorções orçamentárias, nós temos que vender ainda mais atletas. Nós não passamos, né, para as quartas de finais da Copa do Brasil, como estava previsto no orçamento. Como eu vou compensar isso? Como? Tendo um resultado melhor no Brasileiro, avançando em outras fases seguintes da Libertadores, ou vendendo atletas, ou tendo mais dinheiro de bilheteria, fecha aspas, né? Resumindo, déficit aqui não explicou nada, né? Déficit do ano passado não explicou nada, né? Ele só falou aqui das projeções futuras, e é verdade, isso aqui é um ponto que é importante. Tem várias metas orçamentárias no ano. Evidentemente, se você não cumprir uma meta, né, e, né, por exemplo, na Copa do Brasil que não foi cumprida, né, que era chegar às quartas, não cumpriu. É óbvio que você tem que compensar isso com outras coisas. Aí tem que chegar, mas a meta da Libertadores é quartas, então tem que chegar até a semi para compensar a Copa do Brasil. A meta no Brasileiro é chegar em sexto, então tem que chegar mais longe ainda, cara, numa posição melhor para compensar o prejuízo na Copa do Brasil. Ou então vender mais jogador para compensar o prejuízo na Copa do Brasil. De algum motivo tem que compensar aí, né, essa eliminação,
E, né, tá muito claro que vai ser com venda de jogadores, tá? Belmonte afirma que o São Paulo precisa vender mais jogadores para ter um superávit no ano. Olha essa. Essa é uma decisão que toda a diretoria tomou. Era um ano que a gente precisava apertar muito o cinto. Então, basta vocês observarem. O São Paulo é o único time da primeira divisão que não fez nenhuma transferência. Contratou nenhum jogador por transferência. Nós reduzimos a folha no primeiro semestre em quase 8 milhões. Pelo menos foi transparente disso, né? Segundo ele, em quase 8 milhões foi reduzida aí a folha do primeiro semestre. O Crespo é um grande parceiro desse projeto. A gente só tem um jeito de conseguir superávit no fim do ano, que é vendendo ativos. Não tem outro caminho que não seja a venda de ativos. Você recebe proposta e a partir dessas propostas analisa se vale a pena ou não fazer a venda desses atletas fechados. Né? Se tivesse uma gestão competente, né, que gastasse menos do que arrecada, aí talvez não precisasse vender tanto jogador igual vende. Ou melhor, doar tanto jogador, né, como doa hoje, né, meu irmão? Tivesse uma gestão profissional, né, que tivesse superávit todo na receita do São Paulo aumenta, em vez de ser algo bom, no final não vale nada, né? Porque a receita aumenta, só que o prejuízo também aumenta. Então, tipo assim, no final a dívida só vai aumentando, que é o que aconteceu, né? Até porque a dívida tá quase 1 bilhão aí do São Paulo, né? Vendendo o Lucas Ferreira, né? Pode ser que o Henrique Carmo também saia. Vamos ver se não vai ter mais gente saindo aí ou não. E ele falou que o São Paulo não vai contratar, né? Gastando dinheiro com nenhum jogador. Abre aspas. O São Paulo não vai pagar transferência esse ano. É uma decisão da diretoria. Estamos nesse caminho, fecha aspas, que a gente já sabia do começo do ano, né? Que o São Paulo não vai pagar por uma transferência do jogador, né? Só vai trazer jogador aí livre no mercado, ou algum jogador que tiver, né, livre, ou jogador que chega aí por empréstimo. Ir lá e comprar, pagar pelo jogador, não vai acontecer. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.